Doutora Denise Albano, o 7 de setembro tem uma motivação mais elevada, que é liberdade e independência. Por que o atual governo da extrema-esquerda comunista, tem à frente Luiz Inácio, está querendo mudar? Então é esse quadro. A gente percebe que alguns dizem, mas o que o Lula e o PT querem é resgatar o 7 de setembro que foi apropriado pelos bolsonaristas. Apropriado como? Como se diz, cara pálida. O que aconteceu é que antes houve um governo, e antes do próprio presidente Bolsonaro, o próprio presidente Temer, que prestigiava as cores da bandeira brasileira, que sem dúvida tinha compromisso com valores patrióticos, que nos eventos o que se via era o verde e amarelo e não o vermelho comunista das bandeiras socialistas. Observe as primeiras posses de Lula, se você encontrava alguma bandeira brasileira, se você identifica cores verde e amarelo, mas não, era o vermelho onipresente, porque para eles, acima da pátria, acima do interesse nacional, o que há é o compromisso com a implementação de um governo autoritário, claramente aí comprometido com as pautas socialistas, que afetam o direito de propriedade, a soberania nacional, que usa o discurso de ser pelos pobres para empobrecer mais a população, para torná-la dependente do todo-poderoso Estado, cada vez mais tendo controle sobre a população, que não quer uma imprensa livre, porque nos países que adotam o socialismo rumo a um comunismo, eles não gostam de população educada, por isso tem que manter o povo cada vez mais emburrecido. Você viu as imagens que circularam numa escola no Rio de Janeiro, criancinhas ali claramente do infantil, dos primeiros ensino fundamental, em que o grupo estava se apresentando com uma mulher com uma cara de cavalo, uma máscara de cavalo, com perdão do termo, não é? Mas se esfregando em um homem, depois entram homens vestidos de bailarinas, uma música de baixo calão, com conotação claramente sexual, em uma escola pública para crianças, não era nem para adolescentes. Então o que eles querem é a desordem, é a falta de valores, é o emburrecimento da população, o empobrecimento. E encerro com esse exemplo. Os prefeitos do Nordeste, alguns estados, houve forte mobilização de greve ontem, por conta de cortes drásticos no fundo de participação do município, que é uma parte do que a União arrecada repassada para os municípios. E muitos municípios pagam sua folha de pagamento por conta do que recebe desse fundo. Muitos deles fizeram L, votaram e não foram enganados, digamos assim, mas na mesma época em que se corta o repasse para os municípios, Lula, tentando interferir no resultado eleitoral da Argentina, manda para o governo que ele apoia a reeleição 600 milhões de dólares, cerca de mais de 3 bilhões de reais. Mandou todo esse volume de dinheiro, estrondosa quantia, para um governo que ele apoia, tentando aí mantê-lo respirando e quem sabe aí também angariar votos na eleição que se aproxima na Argentina. É algo absolutamente espúrio, não é, Ivan, que nos acompanha? É degradante todo esse cenário, falta dinheiro aqui, mas ele é interessado em mandar dinheiro para a Argentina, para Angola, para outros países, quando o nosso povo ainda permanece tão carente. Pois é, doutor, e é dinheiro nosso, né? Dinheiro do pagador de impostos, porque eles só fazem gastar de maneira perdulária o nosso dinheiro.
7 de setembro, desde que eu sou gente, né, de comecei a perceber, de acompanhar, é independência e liberdade. É porque eles estão tirando a nossa independência, doutora? Estão tirando a nossa liberdade, estão querendo mudar? Eu diria que a gente não vive aí uma democracia mediana. Claro que democracia é um modelo ideal. Há estados que são mais democráticos, outros têm aí ainda algumas instituições, normas que dão uma feição ainda de Estado democrático de direito. A gente ainda tem um Senado, uma Câmara dos Deputados, não foi fechada nenhuma dessas casas, mas em relação a vários abusos, inoperante, omissa, principalmente por conta dos seus presidentes. Temos, no caso também, um Ministério da Justiça, em que todo dia o ministro está aí envolto em uma polêmica e chega a se expressar nos seguintes termos, como se a Polícia Federal fosse dele, fosse uma polícia de governo e não de Estado. O próprio diretor da Polícia Federal, geral, o chefe, dando entrevista, dizendo que acha talvez prematura a prisão do Bolsonaro, ou até mesmo que é provável que os 17 milhões doados venha a ser bloqueado, sendo que ele não está à frente de nenhuma investigação. Ele é o chefe e há vários delegados com suas competências, com suas atribuições, é que realizam a investigação. Então, os valores de independência, no sentido, volto a dizer, a nossa soberania está sendo aí absolutamente esgarçada, destruída. Soberania, independência, democracia, liberdade, como eu disse, a gente está aqui, mas com riscos. Temos a coragem, mas bem sabemos de pessoas que sofrem retaliações, represálias, não têm acesso a contas, têm redes sociais bloqueadas, têm que fugir do país, como aconteceu com o jornalista Alan dos Santos, que finalmente, depois de 3 anos, está com sua família nos Estados Unidos. Então, é isso. Liberdade, independência, na boca dessas pessoas, são meras falácias, são palavras vazias, e o que importa é a gente continuar lutando para que elas sejam uma realidade em nosso país.